Pegaram um empréstimo para pagar o garro, ou seja, não estão pagando nada, só estão endividando mais, pois vai pagar juros altos. A pauta positiva de hoje. Na pauta positiva de hoje, graças a Deus, algo aconteceu positivamente no Corinthians, e essa é a notícia da pauta positiva que nós temos. Qual é a pauta positiva? O básico, né? Fazer o pagamento da dívida do garro acontecendo. Corinthians quita dívida com o Tajeres e evita novo transfer ban. Corinthians está em transfer ban nesse momento, tá? Mas era a dívida maior nesse momento. Corinthians efetuou nesta sexta-feira o pagamento de 7... Não foi o Corinthians, só para constar. Foi o fundo de investimento. Mas pelo Corinthians, o pagamento de 7 milhões de dólares, 36 milhões na cotação atual. Para Deus que o Corinthians consiga pagar esse valor, né? Porque senão tem contrato Brax, Firmeza e Federação Paulista, que foram as 3 garantias que foram colocadas. Foram 3 contratos para pagar esse valor aí, tá? Envolvendo o nosso querido Rodrigo Garro. Beleza? Vou lembrar vocês, o Corinthians não pagou nada até agora. O Corinthians não pagou nada dessa dívida. Vamos ser bem simplistas. O Corinthians não pagou nenhum centavo da dívida. O Corinthians repassou a dívida para o fundo. O fundo pagou Marrocos, e o Corinthians deve ao fundo. 0, Marrocos. Ok? Pegaram um empréstimo para pagar o garro, ou seja, não estão pagando nada, só estão endividando mais, pois vai pagar juros altos. Sim, então vamos lá para a notícia que já deveria ter acontecido no começo da semana, né? No começo da semana eu já estava esperando, meu Deus, começa. Aí eles, não, faltam assinaturas. Bom, então vamos para a terceira notícia daí. Tem mais coisa aqui, tá? Mas vamos para a terceira notícia, que é a pauta positiva de hoje. Na pauta positiva de hoje, graças a Deus, algo aconteceu positivamente no Corinthians, e essa é a notícia da pauta positiva que nós temos. Qual é a pauta positiva? O básico, né? Fazer o pagamento da dívida do garro com atraso, vale ressaltar, 3 dias de atraso da última data limite, porque o Tajeres foi muito brother nessa relação. Posso dizer, o Tajeres foi muito brother, porque toda hora o Corinthians não cumpria nenhuma das suas obrigações, né? Ali, e simplesmente aconteceu, né? Do Corinthians seguir, né? Seguindo, ó, não pagava. Ah, não, a gente vai fazer um novo acordo. Não pagava, fazia novo acordo, até assinar o termo de compromisso. Aí o termo de compromisso também não cumpriu. E aí, finalmente, acabou acontecendo. Corinthians quita dívida com o Tajeres e evita novo transfer ban. Corinthians está em transfer ban nesse momento, tá? Mas era a dívida maior nesse momento. Corinthians efetuou nesta sexta-feira o pagamento de 7... Não foi o Corinthians, só para constar. Foi o fundo de investimento. Mas pelo Corinthians, o pagamento de 7 milhões de dólares, 36 milhões na cotação atual, ao Tajeres, da Argentina, e quitou a dívida pela contratação do meia Rodrigo Garro, realizada em início de 24. Com a resolução da pendência, o Corinthians evitou um novo transfer ban pela condenação imposta pela FIFA. A negociação se arrastou por meses, mesmo após o vencimento dos prazos estabelecidos pelo presidente do... Estou falando brodaço, o Andrés Fassi. A atual diretoria do Corinthians manteve boa relação com o dirigente corintiano. As partes celebraram o acordo em nota oficial divulgada pelo clube e assinada pelo presidente Osmar Stable. Agora, com esta página virada, podemos olhar para frente com tranquilidade e com foco total na construção de um Corinthians ainda mais forte e vitorioso. Ai, meu pai do céu. Seguimos juntos, sempre em frente, com a certeza de que o respeito, a transparência e o trabalho honesto são os pilares que sustentam o sucesso da nossa querida instituição. E aí a fotinha, né, que eles tiraram com... Essa foto deve ter alguns meses, porque desde lá o Corinthians vem não cumprindo o acordo com o Tajeres. Mas o cara tá nem aí. Se ele recebeu, né, tá demais, tá de boas. O imbróglio entre Corinthians e Tajeres pela transferência de Garro vinha desde o início do negócio, ainda na gestão Augusto Melo. O clube argentino entendia ter direito a receber 612 mil dólares referentes a despesas operacionais e impostos de transação. O Corinthians, por sua vez, contestava a obrigação de arcar com esse montante. A divergência fez com que o meia demorasse a ser regularizado no início de 24. O Corinthians inicialmente pagou 4 milhões de dólares pelo negócio, mas o Tajeres abriu o processo na FIFA pedindo 3 pelas prestações que ainda iriam vencer. FIFA condenou o Corinthians a pagar os 3.600, acrescido de juros e multa de 700 mil dólares. Apesar do acordo, fica impedido de registrar 9 jogadores por causa de um transfer. Fica aí, não pode sair daí.
pela FIFA. A punição está relacionada a uma dívida com o Philadelphia Union dos Estados Unidos pela contratação do volante José Martínez em 24. O clube deve cerca de 1,5 milhões de dólares. Aí tem a nota, né, do nosso Tabinho aqui, absolutamente, como é que se diz? Inebriado por ter feito o pagamento aumentando a dívida do Corinthians, alongando a dívida, e tomara a Deus que o Corinthians consiga pagar esse valor, né? Porque senão tem contrato Brax, Firmeza e Federação Paulista, que foram as 3 garantias que foram colocadas, foram 3 contratos para pagar esse valor aí, tá? Envolvendo o nosso querido Rodrigo Garro. Então temos nesse momento a quitação do Rodrigo Garro. Nota absolutamente, né, de felicidade. Olha lá. Aliás, deixa eu só colocar a nota, porque eu acho que eu não poderia deixar de apresentar momentos. Ó. Este momento representa muito mais do que um simples fechamento de contas. Simboliza a seriedade, o comprometimento e o respeito que o Corinthians mantém com seus parceiros internacionais, mesmo diante de desafios que se estenderam por 4 meses. Foram semanas de negociações intensas, conversas construtivas e, acima de tudo, muita paciência, claro, do outro lado, porque daqui, que só foram possíveis graças à colaboração e compreensão mútua. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar, em nome de todos que fazem parte do nosso clube, um imenso agradecimento a toda a equipe responsável, que se empenhou incansavelmente para esse objetivo alcançado. Vou lembrar vocês, o Corinthians não pagou nada até agora. O Corinthians não pagou nada dessa dívida. Vamos ser bem simplistas. O Corinthians não pagou nenhum centavo da dívida. O Corinthians repassou a dívida para o fundo. O fundo pagou e o Corinthians deve ao fundo agora. Ok? O Corinthians não quitou dívida nenhuma. Com o Tadjeres, o Corinthians quitou. Óbvio. Certo? Isso aí é óbvio. Mas o Corinthians repassou. E está tratado, que quita a dívida. Não, foi o fundo que quita a dívida pelo Corinthians. Abre um novo buraco. Abre um novo aumento de dívida. E ainda tem salários a pagar. Certo? Isso que a matéria, obviamente, estamos falando da quitação com o Tadjeres. Com o Tadjeres. Tá? Ok, tá certo. É com o Tadjeres a situação. Agora, não vem meter essa que o Corinthians se livrou de dívidas. O Corinthians não se livrou de nada. O Corinthians continua com as dívidas. Aliás, aumentou essa relação. E aí o cara, não, olha que maravilha o que fizemos. Olha como isso é maravilhoso. Isso é uma mentira. A quitação do Garro é com o Tadjeres. O Tadjeres está safe. Graças ao fundo. O Corinthians ainda vai ter que quitar o Garro. Só isso. Porra. É exatamente. Só mudou a dívida de endereço, gente. Só mudou a dívida de endereço. Então não vem quando mete essa maluquice, não. Porque simplesmente o pessoal ainda não compreendeu.